falar nosso diretor técnico, na sequência daremos a palavra ao Nelson, nosso presidente Nelson Gomes. Tá bom, sendo bem breve, obrigado, Borges. Obrigado, Maurício, aí pela nova reunião de Câmara aqui, que nós estamos chamando, né, com esses dois palestrantes. Obrigado, Fernando e Cláudio, por estarem presentes conosco hoje. Eu queria, antes de transmitir a palavra para o presidente, só fazer um convite a todos aqui para participarem da nossa Semana de Engenharia, que já está toda publicada e formatada, está no nosso site iep.org.br, tem palestras excelentes lá, com o CEO da Brasil ao Cubo, CEO da IOSHI, presidente da Agência Espacial Brasileira, Marinha do Brasil falando sobre submarinos, maiores torres eólicas do mundo, uma palestra direto da Bélgica, enfim, diversos temas interessantes, o LACTEC falando sobre tecnologia, inovação, o pessoal do Porto de Paranaguá, enfim, são 8 palestras de altíssima qualidade, 3 visitas técnicas, essas restritas aos associados, e convidar todos também para se associarem, existem diversos benefícios. E nós estamos, né, nós aqui, eu, o Nelson e toda a diretoria, trabalhando todos os dias para se tornar cada vez mais difícil um engenheiro ou um arquiteto não serem do IEP. Não serem associados vai se tornar cada vez mais difícil pela quantidade de convênios, benefícios e a representatividade que a gente está correndo dia a dia pela instituição. Presidente Nelson, então, eu passo a palavra a ti. Bem, boa noite a todos e a todas. Desculpe eu ter entrado. O computadorzinho aqui, aqui está pifando, tem que trocar. Demora um pouquinho para entrar. Levou 5 minutos, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Mas eu só agradeço aí aos palestrantes de inovações de hoje, já mencionados aí pelo nosso diretor técnico, pelo Borges, tá? Cumprimentando o Borges aí e ao professor Maurício, que estivemos juntos, né, no fim de semana, na praia, lá de Matinhos, né? Fomos lá tomar um banho de praia. Mentira. Mentira. Banho de chuva, né, Nelson? Pois é, nós tomamos um banho, né? Um banho de chuva, pô, na praia. Não, brincadeira, certo? Então, a gente esteve lá, certo? Apoiando, certo? A reivindicação de quase que 90% das pessoas que querem que realmente se faça alguma coisa para a Orla Paranaense, certo? Quer dizer, então, meio ambiente é uma disciplina aqui que hoje não permeia todas, não é uma exclusividade de engenheiro ambiental, mas permeia todas as engenharias que você tem que estar conectado a isso, certo? Então, essas palestras que nós estamos sendo programadas pela Câmara, certo? E com a participação de ilustres palestrantes, certamente nos direcionam para que a gente construa, certo, um ambiente sustentável. Lembrando sempre, uma obra de engenharia, ela causa uma perturbação no meio ambiente, mas essa perturbação pode ser mitigada. E é para isso que os engenheiros pensam, projetam, planejam e executam obras, certo? Com aquele que tem o menor impacto ambiental e o melhor resultado para todas as pessoas, tá? Eu agradeço muito, né, ao Borges, aos palestrantes de hoje, tá? Então, mais essa oportunidade de conhecermos um pouco mais a respeito de soluções inovadoras e criativas. Obrigado a todos e tenhamos hoje uma bela palestra. Obrigado, presidente. Então, eu queria agradecer muito, mais uma vez, a presença do nosso primeiro palestrante, o Fernando Lobo. Foi meu colega, período que eu participei do Conselho do Patrimônio Histórico do Paraná, onde a gente manteve amizade e aprendi a admirá-lo, o seu trabalho como arquiteto e como defensor aí do nosso patrimônio histórico. Fernando, é uma alegria tê-lo aqui conosco. A palavra é sua, amiga. Agradeço novamente aí ao Antônio Borges, ao presidente Nelson, ao diretor Rodrigo, ao Cláudio Cláudio, toda a equipe de IEP que nos atendeu para viabilizar essa live de hoje, né? E vamos falar de um tema de sustentabilidade, que espero que essa sustentabilidade não seja encarada como uma questão de ecochatice ou de um terrorismo verde, não é nada disso. Na verdade, a gente permitir que as futuras gerações tenham o mesmo acesso que nós temos ao meio ambiente, né? O ser humano, desde que desenvolveu as suas habilidades culturais, intelectuais e sociais,
nós transformamos o meio ambiente, fazemos do meio ambiente um meio ambiente melhor para nós, né? Nós somos uma espécie frágil em relação a outras, em relação à existência, em relação à força, mas o desenvolvimento intelectual nosso e outras habilidades que desenvolvemos nos permitiu domar o meio ambiente a uma maneira que nos fez razoavelmente controlado, né? Nos permitiu ocupar todos os continentes, inventar qualquer tipo de clima e diversidade. E existem outros desafios que estamos nos propondo, a ocupar mares, a ocupar planetas externos, a colonizar Marte, colonizar a Lua. Mas a gente não pode esquecer do nosso terrinho aqui. É o único planeta que nós temos que viabiliza a vida, e é por isso que eu trabalho com a questão de sustentabilidade, e a questão que hoje em dia é um referencial de parâmetro do ponto de vista de engenharia, arquitetura, do ponto de vista objetivo e até uma oportunidade de negócio, é o carbono, ou seja, neutralizar o carbono. A construção civil, infelizmente, é uma atividade cuja emissão de carbono é muito alta, porque a nossa matriz energética, mesmo num país muito limpo, é um país cuja a emissão de carbono, a gente se faz muito material de construção, a gente faz queima de combustível fóssil, queima de madeira, queima de tijolo, queima de todos esses materiais, né, para fazer alvenaria, telhas, porcelanato, retirar, extrair rochas, todos eles, né, e a própria fabricação de alguns elementos, né, na hora que a gente libera o clinker, a gente libera carbono, na hora que a gente extingue uma cal, a gente libera carbono, na hora que a gente reduz uma bauxita para se transformar em um alumínio comercial, nós liberamos carbono na atmosfera. E ele é bastante grande. Então, hoje eu vou fazer uma apresentação razoável para vocês sobre a pegada de carbono, ainda mais que nós estamos agora com a COP26 de Glasgow, né? Que a gente precisa discutir as questões do meio ambiente. Já fiz uma breve apresentação sobre mim, né? Questão do Museu Oscar Niemeyer, obras do Palácio do Iguaçu, diversas obras de patrimônio e sustentabilidade, né? Eu gosto dessa imagem porque ela reflete justamente o que eu acho que nós precisamos na engenharia, na arquitetura, promover. Nós precisamos fazer uma revolução verde, uma revolução verde não para vender mais, não para deixar o mercado mais satisfeito com as questões impactadas de sociedade. Nós precisamos de uma sociedade cuja vida a gente consiga permitir. Eu ainda não tenho filhos, mas acredito que muitos de vocês já têm filhos, ou querem ter filhos para uma casa, ou ainda já têm netos, né? Então, a gente precisa deixar que as futuras gerações tenham acesso a que nós tivemos, né? Que é o desejo da sustentabilidade, e o Brasil, inclusive, é um dos países cuja questão de sustentabilidade está na Constituição, no artigo 225, ele faz uma referência muito semelhante ao do relatório Brundtland, sobre a questão do nosso futuro comum, cuja definição de sustentabilidade é a gente dá acesso às futuras gerações ao que nós temos. Não quer dizer que a gente não pode usar o meio ambiente. Não, não é isso. A gente tem que garantir que as futuras gerações tenham o mesmo acesso do que nós, né? Então, a construção civil é super importante. Ela tem indicadores de ocupação de mão de obra, principalmente nos países subdesenvolvidos ou cuja economia ainda é frágil, cuja infraestrutura ainda é deficiente, como é o caso do Brasil. E ela também pode nos proporcionar o desenvolvimento econômico e reduzir impactos ambientais. A construção civil, gente, ela tem uma questão de consumo de energia, né? Segundo o professor Vanderlei John, da USP, ele chega a dizer que o consumo de recursos naturais é 75%. Né? 66% do consumo de energia se dá dentro da construção civil, da fabricação à extinção dos prédios. Né? 42% do consumo de energia elétrica, né? É atribuído à construção 38% das emissões mundiais, né? Só a indústria de cimento, que inclusive eu faço a minha culpa aí, a ABCP, toda ela está se movimentando para reduzir o consumo, mas hoje em dia os indicadores nos apontam que 6% das emissões globais de carbono se devem à indústria do cimento, né? A siderurgia é uma importante emissão de consumo, e a gente também tem em nosso país algumas questões de redução de sustentabilidade que nós precisamos não só buscar uma solução um pouco mais razoável e de emissões. Agora, só para apresentar para vocês aqui o consumo, né? O consumo de edifícios residenciais responde a 22%,
Só que ele reflete só apenas 17% das emissões de carbono no Brasil, porque o Brasil, a matriz energética, elétrica, é baixa. Mas há outras indústrias, a gente já tem uma produção um pouco maior, né? O grande vilão de emissões de carbono no Brasil se dá pelo transporte, né? Transporte e desmatamento. E aí, como que a gente busca sustentabilidade na construção civil? Um dos métodos mais inteligentes e mais práticos é a gente buscar o ciclo de vida, para a gente conseguir buscar benchmarks, buscar pontos de ataque, né? Buscar curvas ABCs de impacto, né? A gente já também trabalha já muito na construção civil por questão de certificação ambiental. Hoje, qualquer pessoa bem informada do mercado imobiliário sabe que é um selo LEED, que é um selo Aqua, né? Ela busca isso como referencial. Na hora que você vende esse produto, você tem uma diferenciação de preço, uma diferenciação do mercado, uma diferenciação do produto. E o mercado já busca, né? Qualquer empreendimento novo, pelo menos em Curitiba, em São Paulo, Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Porto Alegre, se ela já tem um caráter de exclusividade, desempenho, de excelência, ela já atinge essas questões de metas dos selos de certificação ambiental, né? E a gente precisa buscar alguns indicadores e parâmetros, né? Porque senão vem aquele papo que tudo é sustentável, né? Ah, a madeira do meu tio é sustentável, o tricô da minha avó é sustentável, o óleo de diesel do meu caminhão é mais sustentável que o da outra empresa. Então, a gente precisa buscar alguns indicadores para não ficar numa questão de um mesmismo ou alguma coisa que nos deixe fragilizados na nossa avaliação. Então, a gente precisa também buscar uma questão de eficiência para avaliação ambiental, né? A gente tem essas questões de sustentabilidade, diferencial, autossuficiência, autossuficiência hídrica, né? Ainda mais nesses tempos aí de crise hídrica, né? Há registros que estamos na maior seca aí de 92 anos de estiagem, né, no Brasil. Está apertando reservatórios de água de consumo e de energia elétrica, questões de resíduos, né? Porque o resíduo, embora a gente ache que pôs na sacola do lixo, né? O planeta não tem onde jogar no lixo, né? O planeta fica com o lixo. Então, precisamos trabalhar isso. E a questão de sustentabilidade também se dá por questões de relacionamentos. E aí a pergunta, tá? A gente já viu, dá para trabalhar com relacionamentos, dá para buscar questão de resíduos, dá para buscar os selos ambientais, dá para fazer prédios mais eficientes, dá para ter menos perda, dá para racionalizar a produção, dá para otimizar a produção. Mas o que mais a construção só pode fazer? A gente vai ser uma briga de ver? Não. Aí até o exemplo de que as construções podem nos proporcionar ambientes mais saudáveis, né? Esse exemplo aí que eu puxo, não só a parte da indústria fóssil contra a da indústria verde, mas também a gente entender que um ambiente muito artificial, por mais que nós queremos promover segurança e eficiência na artificialidade, ele também promove mais transmissão de doenças, por exemplo. Todo mundo viu como o ar-condicionado virou um grande vilão aí do Covid, né? Então, é só para dar um exemplo de que a gente precisa fazer mais como construção civil, né? E o que a gente pode fazer para mitigar, reduzir, combater as mudanças climáticas? Tem gente que não acredita que são mudanças climáticas, mas tem gente que acredita que a Terra é plana e que a vacina não funciona também. Então, a gente não pode descartar a ciência, né? A ciência aponta que desde o empreendimento da Revolução Industrial, o consumo de energia pelos seres humanos tem extrapolado a liberação muito grande de carbono, e esse carbono tem se acumulado na atmosfera. Não é só carbono, existem outros gases que promovem o efeito de estufa, né, que na verdade é o efeito de radiação, que já acontece naturalmente na atmosfera, mas está sendo acelerado por essa grande quantidade de emissões em tempo recorde, né? Então, a gente trabalha, o que é o efeito estufa? O efeito estufa foi essa radiação que a gente acaba cometendo, liberação de gases que vão se acumular na atmosfera, e não vai permitir que parte dos raios, que na hora que divergem a luz e ficam com ondas menores, ficam em ondas infravermelhas, não conseguem sair do planeta, tá? É mais ou menos o que acontece com o nosso carro, quando a gente deixa na praia, né? O carro não esquenta porque o vidro está a luz, parte da luz que entra, ela muda o tamanho do comprimento da onda, e essa onda infravermelha promove o aquecimento do carro, né? A maior parte das emissões se dá por causa do dióxido de carbono, que é a melhor queima, né? Seria o resultado da queima perfeita, mas ela só representa 60% da emissão, né?
o metano, o óxido nitroso, o hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoretos de enxofre, também tem um grande percentual de liberação, alguns muito mais potentes, mas eles são menores. Então, se adotou como referência de emissão de dióxido de carbono, né? Quando se fala em carbono na atmosfera, é dióxido de carbono, mas na verdade é esse conjunto todo de gases, tá? São valores potenciais que foram adotados, né? Que vão buscar as questões de desempenho, né? E essas questões já foram acordadas preliminarmente em 95, no protocolo de Kyoto, né? Em 2005 eles foram em 92 na conferência da ONU no Eco 92 no Rio de Janeiro, em 2005 no protocolo de Kyoto, na cidade de Kyoto, no Japão, na qual estabeleceu-se obrigatoriedades de emissões pelos maiores emissores de poluição, né? Que só entrou em vigor em 2006 com a entrada da Rússia, né? E isso nem sido debatido internacionalmente, tá? Então, o mercado de carbono vai nos buscar o quê? Vai nos buscar ser um indicador objetivo de sustentabilidade, né? Não fica numa questão subjetiva, uma questão objetiva, matemática, né? E nós da engenharia e arquitetura, meio exatos, gostamos disso, né? Não deixa eu mentir sozinho, meninas, né? Nós gostamos disso, né? Então, a gente vai buscar qualquer atividade. Qual é a atividade que nós trabalhamos? Trabalhando construção. A gente consegue medir isso na atividade antrópica da construção? Sim, é possível. A gente consegue reduzir, né? Neutralizar e mitigar. Mitigar é combater os efeitos, tá? Hoje em dia, em função do aquecimento global que nós não combatemos, já faz 20 anos que nós sabemos que precisávamos combater, nós não realizamos, então nós vamos precisar mitigar. Hoje também nós temos a possibilidade de comércio, crédito carbono, que eu vou falar mais ao final da apresentação. E a gente também tem uma grande oportunidade da indústria da construção avançar em relação às outras indústrias. A nossa indústria da construção civil tem maiores perdas, ela está mais defasada tecnologicamente em relação a outras indústrias, mas a gente tem uma grande oportunidade não só de deixar de ser o vilão, como também ser um mocinho, né? E viabilizar isso aí do ponto de vista econômico, tá? Então, aí eu peguei uma imagem que mostra aí os consumos de uma maneira universal, né? De 18% de eletricidade e calor, 10% se dá ao uso, a abundância de uso de florestas para outros usos de carbono, 10% se dá em relação ao transporte rodoviário, 9,6% para formar outros tipos de energia, né? 6,4% na questão do consumo dos prédios de energia elétrica durante o uso, né? E os principais emissores de carbono, né? Que são Estados Unidos, Japão, China e Índia, né? A gente ainda tem alguns países menores, assim, em tamanho, em população, mas em função da atividade industrial e da matriz energética, a Alemanha, a Austrália também tem bastante peso, né? Em relação à pegada de carbono, né, como eu estava falando para vocês, a gente consegue buscar uma questão de uma análise de ciclo de vida, a gente consegue avaliar o ciclo de vida das construções e vai depender da matriz energética que nós temos em cada etapa, né? A pesquisa de energia embutida por emissão de carbono, né, e inventários de emissões. O Brasil ainda está caminhando a passos lentos para levantar um inventário top-down, não bottom-up, para a gente conseguir fazer um levantamento mais preciso, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, o Brasil é um país beneficiado aí, até pelo esforço que houve nas décadas de 60, 70, de construções de usinas hidrelétricas, né? Nós estamos pagando o preço de ficar preso só a ela, né, hoje em dia, em relação à crise hídrica que nós temos, mas hoje 83% da energia elétrica produzida no Brasil, 83% da energia elétrica produzida no Brasil, nós temos uma matriz energética limpa, né, renovável, e só 17% de emissão suja. Enquanto no mundo em geral, né, no Brasil, só apenas 25% das emissões a parte de energia elétrica se dá por energias renováveis, né? Então, não tem nada, para mim, mais absurdo do que um europeu que queima carvão para gerar energia elétrica ter um carro elétrico, né? Não adianta nada, né? Você está deixando de queimar gasolina, que já é ruim, para queimar carvão, que é muito pior, para ter um carro limpo, mas o carro não é limpo. A energia elétrica é um vilão, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, que eu peguei os dados do último balanço energético, que é de 2019, tá?
em relação ao Brasil, né? Então, aí é aqui a energia no geral, tá? Daí a gente tem uma mudança aqui da elétrica, né, na aba esquerda, né, mas da direita é a energia geral, porque para gerar energia a gente consome energia também. Eu sei que é um pouco de exagero, mas para viabilizar uma indústria, uma usina hidrelétrica, a gente gastou muito concreto para viabilizar. Então, aqui a gente tem questões de emissão para cada tipo de carbono, tá? Opa. Aí uma das metodologias possíveis aí para nós temos para a construção de invenção, eu desenvolvi no meu mestrado, né, com orientação do professor Jorge Tavares, na Universidade Federal, né, e foi desenvolver uma metodologia para calcular a nível energético IFES, né, para a gente não voltar tanto no consumo de energia, mas ter uma representatividade de 90% de consumo energético, né. Eu, na minha pesquisa, eu calculo uma unidade de análise ao metro quadrado, que para nós da construção civil é uma unidade bastante razoável, né? Estamos acostumados a calcular preço por metro quadrado, consumo de tijolo, consumo de concreto, consumo de cabo, consumo por metro quadrado, né? A gente consegue buscar a questão do quantitativo real da obra, né? A gente consegue fazer o inventário de análise até o início operacional da construção, ou seja, até a construção em si, depois a gente não consegue avaliar o uso, porque as nossas edificações têm uns ciclos de vidas longos, né? E a gente consegue incorporar ferramentas típicas da construção civil, né? Com essa metodologia, a gente consegue calcular emissão de carbono com uma planilha de Excel, com uma planilha de Project, Primavera, ou até mesmo com só softwares com BIM, né? Só precisa incorporar o modelo, né? É energia total, então a gente consegue tirar do berço ao túmulo, ou seja, desde a prospecção dos materiais até a parte de descarte, né? Então, a parte que nós vamos fazer aqui é só até a conclusão da obra, da minha observação, da minha pesquisa, e a parte de vida útil, manutenção e descarte ainda estão sendo calculados, né? Não temos referenciais para isso, né? Então, a gente vai buscar uma metodologia para levantar de carbono. A gente vai buscar uma metodologia buscar uma planilha de composição relevante, né? Não dá para pegar a do vizinho, a do tio, a do cara que compra o material, a gente consegue buscar em função dos materiais de cada composição por insumo, tá? A gente consegue calcular a energia usada para cada material em megajoule. Essa energia embutida de material, alguns teóricos chamam de energia incorporada, né? Você tem o percentual de participação das fontes energéticas, qual que é o percentual de cada fonte, né? Se eu uso mais eletricidade, uso mais carvão, uso mais lenha, né? Qual que é o fator de emissão? Se existem percentuais diferentes para cada tipo de sistema elétrico. Por exemplo, o sistema elétrico no Brasil, a gente tem um fator de emissão baixo, né? Se tivesse no fator da Alemanha ou da Austrália, o fator seria mais alto, ou da China. A China está limpando a matriz energética dela, mas ela é uma matriz muito suja, né? A gente tem questão dos cálculos de energia embutida, e daí a gente consegue converter isso em emissão de carbono equivalente, e daí a gente consegue compartilhar isso através de simulações de ferramentas, tá? Só para explicar para vocês, porque do jeito que eu falei parecia grego, então vamos mostrar aqui do que o engenheiro entende. Então, vamos pegar aqui de uma maneira mais objetiva, mais prática, a questão de uma composição. Estamos aqui trabalhando com a composição por insumo, né? Cada insumo nosso, a gente vai ter um tipo de material. A gente vai ter um grupo do agregado, peguei a planilha do SINAP, né? Uma planilha obrigatória para obras federais, que é um grande construtor, né? O governo federal não deixa de ser um grande construtor junto a financiamentos para obras públicas, para obras rodoviárias e para obras de infraestrutura, como também para a parte de habitação, né? Pelo SINAP. Então, a gente tem os códigos do SINAP, a gente tem unidade de cada insumo, né? O valor, a gente consegue buscar questões de massa por insumo, né? Quando a gente trabalhar com outra unidade que não seja massa, a gente vai ter que buscar calcular a massa daquilo e transformar essa massa em energia, né? Aí aqui, por exemplo, agora eu vou pegar a emissão de carbono por fontes energéticas, né? Então, areia úmida, a gente vai ter 0,05 de megajoule por quilo, né? 0,19% dela é de eletricidade, 5,96% é de óleo combustível, né? Então, aí a gente vai ter a nossa emissão de carbono por um metro cúbico de 5,99% de quilos
de carbono para cada metro cúbico de areia. E a gente vai tendo isso para cada insumo, tá? Foi do jeito que eu fiz para minhas pesquisas, né? A gente consegue daí estabelecer o consumo de energia e ver se existe, além do consumo de energia de carbono, se existe algum processo que a produção de carbono libera. Na hora que a gente hidrata a cal, a gente vai anexar alguma percentual de carbono, né? Na hora que a gente vai quebrar o calcário em potes de cálcio, a gente vai liberar CO2, entendeu? Esse carbono. Então, a gente tem uma liberação aqui de 0,7 quilogramas de CO2 por fio, né? Bastante relevante. E cimento comum, cimento branco, né? E aí a gente vai juntando tudo isso, por exemplo, para a emissão de carbono. A gente vai chegar aqui na emissão de carbono, que para 1 metro cúbico de areia, temos 5,99 quilos de dióxido de carbono liberado. Para cal hidratado, para cada quilo de cal hidratado, nós liberamos 3,12. Para o cal em pó, a gente vai liberar 0,07. Para o cimento comum, 1,84. Né? Bastante grande a relação. E aí a gente vai buscar pós-composições, né? Porque ninguém vai ser louco de estar fazendo cálculo uma por uma. E aí a gente transportou isso para, por exemplo, para a armadura, né? A armadura de C50. A gente montou uma composição aqui e calculou a quantidade de consumo de carbono para cada item, o arame e para o vergalhão. Né? A gente consegue ter isso. Aí, a partir disso, com a planilha elaborada por composição, a gente vai buscar a questão de carbono, né? Buscando algum elemento selecionado. Eu peguei uma edificação de pequeno porte, que foram construídas 200 unidades aí numa gestão anterior, né? No estado do Paraná, que chama Biblioteca Cidadã. Era um objetivo de tentar compartilhar o uso de bibliotecas, porque, embora seja um absurdo, né? Até a época dessa construção dessas bibliotecas, 60% dos municípios paranaenses não contavam com biblioteca pública, né? Nossa, mas biblioteca pública agora que a gente está no advento digital, sim, mas muitos deles também liberam a internet digital, né? Então, era um objetivo de ter uma sala de leitura, um espaço de lazer para a população. Então, era uma edificação de pequeno porte, né? Pouco menos de 200 metros quadrados, era um equipamento cultural público, era um projeto padrão e tinha diversos processos construtivos tradicionais, né? Janelas comuns, cobertura comum inteira de barro, estrutura em concreto armado, fechamentos em tijolo de alvenaria, revestimentos argamassados, piso cerâmico. Uma construção bem comum e convencional para o Brasil, né? E aí a gente calculou pela planilha das composições, né, no Sinap, e calculou pelas etapas de obra, né? Implantação, instalações preliminares, concreto armado, alvenaria, esquadrias, impermeabilização, por uma etapa da obra, o percentual de megajoule consumido de energia e o percentual dela em relação ao total, e aí o percentual de carbono e o percentual de a quantidade de carbono liberada e a quantidade de percentual. Daí a gente fez um gráfico de Pareto aqui também para compartilhar. Então a gente consegue ver que na parte inicial da obra mesmo a gente já tem um consumo maior de carbono, porque se dá pelas grandes movimentações de equipamento, movimentação de terra, uso de combustível fóssil, a gente vai ver que a questão da preparação do terreno, que é a implantação, a alvenaria e concreto armado são os grandes vilões da obra. A alvenaria porque é uma queima, né, para a gente queimar o tijolo, as telhas, e a questão do concreto armado por causa do cimento. E aí a gente vai ter a questão da implantação também percentual. E a gente consegue ver que muito desenhado na parte de energia, a questão do consumo, uma curva S, e aqui um pouco mais tímido, mas também bastante relevante, a questão do carbono incorporado aqui nas primeiras etapas da obra, né? Há diversos estudos como esse, né? Eu peguei algumas referências internacionais para entender o Brasil. O Brasil, mesmo com uma necessidade de construções menos robustas, né? É difícil, essa construção, por exemplo, não tinha nenhum grande anteparo térmico, de proteção dupla de fachada. A gente tem um consumo bastante grande de energia embutida. Por exemplo, enquanto na Nova Zelândia, no Japão ou na Dinamarca, a gente está trabalhando com 4, Dinamarca, que é um país que precisa ter investimentos duplos, a gente está trabalhando com 4,5 gigajoule por metro quadrado. No Brasil, a gente está trabalhando com 4,36, né? 4,90, dependendo da construção. Então, a gente vai trabalhar com a média
mundial aí de 0,38 toneladas de carbono por metro quadrado, né? E 4,9 quilos gigajoules por metro quadrado. Tá, Fernando, mas aí beleza, gostei, achei bacana, não estou vendo muita humanidade nisso. Então vamos humanizar um pouco a questão, né? Então, ó, a gente consegue ter, por exemplo, dos brasileiros, a média mundial de emissão do brasileiro, emissão do brasileiro média de 17,9 quilos de carbono por dia, tá? Eu fiz uma simulação em um site de neutralização de carbono. Eu estou dos 200 brasileiros, eu estou num dos que mais emite, na posição 84 milhões, né? A gente eu, por exemplo, estou consumindo 11,5 quilos por dia, em média, com consumo anual, tá? Enquanto um americano médio consome 48 quilos de carbono. E no Brasil a gente consome 17,9. E qual que é a diferença disso? Isso dá muito com o padrão de consumo, né? Nós brasileiros, quando viajamos, fazemos viagem de 8 horas de avião uma vez por ano, 2 vezes por ano, já é uma questão de elite, né? Nos Estados Unidos é uma viagem comum, né? Fazer uma viagem para fora do país, usar o transporte, enquanto o americano comum usa uma SUV, o brasileiro comum está biarticulado aqui em Curitiba, né? Tá dependendo do transporte público. Então, isso acaba refletindo na diferença de carbono, tá? Para vocês terem uma ideia, para a gente conseguir fazer uma aplicação de carbono, né? Um habitante, um brasileiro, no Brasil, por exemplo, para a gente conseguir reduzir o carbono que a gente teria que emitir naquela construção da biblioteca padrão que eu apresentei para vocês, a gente precisaria neutralizar 104, quase 105 toneladas de carbono, tá? Isso aí é o custo de hoje, pensando em política de mecanismo de desenvolvimento limpo, de crédito de carbono certificado por organismos da ONU que você possa comercializar, vai representar um investimento de 15 mil reais, tá? Perto dessa obra aí, pelo que estava estimado no orçamento, tá? Ela representa um custo de 4,21% da obra, tá? Da obra, né? Não é o preço de venda. Então, para os incorporadores e empresas que fazem negócio de construção, é um mercado que vale a pena, porque hoje em dia qualquer celulite, ou aqua, ou GBC, para você obter, você gasta de 7% a 5% a mais na obra, mas é o dobro na hora do valor de venda, né? E aí eu vou pegar uma estimativa de preço de carbono para vocês aí no último ano, né? Nesse ano agora que nós estamos. Em janeiro, o carbono estava valendo ali, da tonelada do carbono estava valendo 30 euros, né? No dia 24 de maio, né, 2 meses atrás, estava valendo 52 euros a tonelada, o crédito de carbono. Então, se fizerem uma conta aí, é quase 40% a mais de lucro, né? Tenho certeza que se alguém tem aplicação em bolsa, aí sabe que esse ano é uma aplicação difícil, né? Porque não rende muito mais do que a questão de também de investimento simples com poupança, e renda fixa, ou CDI. Peguei hoje, né, para dizer que eu não sou mentiroso, peguei hoje, aí vocês podem ver que eu peguei a data de hoje, às 14 horas de hoje, peguei meu login de investimento, tá? Nós temos uma alta de 59%, né, no mercado de carbono, né, ele está valorizando absolutamente, tá? 59 euros, tá? Tem um aumento de 0,49%. E assim, eu não sei se alguém gosta da Petrobras, pagando quase R$7 a gasolina. A Petrobras está com a ação valendo 27,40 e ela teve uma queda de 2,14% no dia de hoje, tá? Isso é hoje. Se a gente pegar os 59 euros, multiplicar pela nossa taxa de câmbio de hoje também, de 6,51. Isso é o euro comercial, né? Não é o euro que você vai pagar na banca se você for para a Europa, para Paris, né? A gente vai ter, para cada crédito de carbono, a gente tem R$388, né, de investimento. Então, só para vocês terem uma noção do mercado de carbono que a construção civil está abrindo mão.
né? A gente não vê nenhuma construtora, incorporadora buscando neutralidade de carbono. A gente vê esforços, por exemplo, inclusive de frigoríficos, né? De fazer a composição e redução, né? Alguns frigoríficos no Brasil já apresentaram até planos de neutralização de carbono, acho que vocês já devem ter visto em propagandas aí vinculadas ao noticiário, né? Então, aqui fica o meu apelo que a construção civil entenda que esse é um mercado bastante grande, generoso, nós consumimos muito carbono, nós podemos reduzir o carbono com o uso de madeira renovável, ou redução dos próprios materiais, e a única parte da indústria que está se mexendo mesmo para a redução de carbono é a de cimento. Eu dou parabéns às iniciativas da Associação Brasileira de Cimento Portland que estão acontecendo. Gente, vou deixar aqui o meu contato, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade aos meu colega Antônio Borges, ao diretor Rodrigo, ao diretor Nelson, nosso presidente, e a todos que compartilharam aí a apresentação. Muito obrigado. Ok, Fernando, muito obrigado aí pela sua apresentação, parabéns. Nós temos aí 15 minutos para as 20 horas, para o início da palestra do Cláudio, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta pelo chat, aí fica à vontade, né? Caso ninguém queira fazer a pergunta, imediatamente passaremos então a palavra ao Cláudio. Eu não sei se, vamos dar uma olhadinha no chat se tem alguma pergunta aí, acredito que não, mas presidente Nelson, Rodrigo, querem fazer alguma consideração? Eu queria fazer duas considerações. Primeiro, parabéns, Fernando, pela explicação aí. É muito bom o teu trabalho. Você falou ali um pouco sobre energia, né? Fontes de energias renováveis. A gente tem no nosso canal do YouTube, para o público que se interessa por esse assunto, inclusive para você eu faço o convite, um vídeo muito interessante com um palestrante da Universidade de Oslo, na Noruega, em que ele é um professor que trabalhou em Londres e tal, ele é indiano, e ele fala um pouco sobre o aproveitamento de energia geotérmica, né? Ou seja, através até das estacas de uma edificação. É um tema bem interessante, que está em pouco uso, tem alguma coisa em pesquisa na USP sobre isso, mas eu convido a todos a dar uma olhadinha lá, porque eu acho que isso deveria ser melhor utilizado aqui no Brasil, uma opinião minha pessoal. E outro comentário que eu teria a fazer, você comentou também da indústria cimenteira, né? E a gente teve uma palestra na nossa semana acadêmica com o Jorge Cristófoli, da Concrebras, se não me engano, da Itambé, um cara muito bom, falando sobre essa redução da pegada de CO2 na produção de cimento. Então, só para lembrar nosso público, a gente tem todas essas palestras gravadas no nosso YouTube, tá? Vocês digitam IEPPR lá, e tem temas bem pertinentes com tudo que você explicou. E, novamente, parabéns aí pela tua explanação. Obrigado, agradeço. E estamos à disposição. Eu sei que não é um tema assim tão fácil, tão digerível assim, na hora que a gente fala do carbono para inventário, para tal, mas eu acho que a construção a gente tem que tentar buscar exemplos e existe um mercado muito grande, né? Se a gente buscar aí, desde que foi regulamentado o mercado de carbono em 2006, a gente tem um mercado aí da coisa de $1 trilhão ano, né? Quase metade da economia do Brasil. Então, não dá para a gente ficar fora dessa, né? E a gente tem um percentual muito grande não só de responsabilidade, mas também de oportunidade de negócio, porque se a gente consegue reduzir o carbono, a gente também consegue comercializar, né? Então, as pessoas acham que precisa neutralizar 100%, não. Se você conseguir baixar isso, você consegue buscar. O senhor Marcos, ele pergunta onde os índices estão de emissão de carbono de materiais. Então, existem várias pesquisas aí nacionais e internacionais de carbono, né, na Universidade Federal do Paraná, na Universidade Federal de Santa Catarina, na Universidade Federal de Campinas, na USP, em Unicamp, temos vários polos, né? Temos também em Belo Horizonte, a FMG, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul também trabalhando com essa questão de inventário de pegadas de carbono, né? E a gente conseguiu bastante de mercado aí, bastante pesquisa presencial mesmo, sendo chato, ligando para as empresas tentaram abrir, algumas empresas estão buscando baixar, reduzir seus consumos, porque na parte industrial o consumo energético é bastante importante no custo delas. Fernando, como na prática as empresas de construção podem demonstrar que estão preocupadas com a redução de obras? Olha, acho que o primeiro passo numa construção é a gente buscar, o Clésio perguntou, Clésio, obrigado pela questão,
o primeiro passo é a gente buscar, que as empresas busquem elaborar os seus inventários de obra, né? Não é difícil, não é impossível, existem pessoas, profissionais trabalhando com isso no mercado, como existem consultores de sustentabilidade para certificação, né? Já existem consultores também de carbono para reduzir. E acho que uma consultora, na hora que conseguir ter esse diferencial, ela vai ter uma diferenciação de mercado, da incorporação, fantástico. Obrigado, Fernando. Até lembrando que o Euclésio Manuel Finati, que fez essa pergunta a você, hoje está representando o presidente do CREA, que passou uma vez, ele está numa reunião de diretoria, não pôde participar da abertura. E o Euclésio, além de ser nosso colega, conselheiro do Cefa, foi durante muitos anos diretor do Sinduscom. Acho que essa tua palestra poderia até ser apresentada diretamente aos construtores aqui do Paraná. Acho que cabe bem a eles também, não é, Fernando? Fernando, olha, muito obrigado aí pela sua apresentação. Temos ainda uns 10 minutinhos finais, se quiser alguma consideração. E o presidente Nelson Gomes quer fazer uma pergunta também, Nelson? Desculpe, eu estava com fechado o microfone aqui, eu abri. Mas é que tem duas perguntas aqui, certo? Feita no chat aqui, certo? Uma do Marcos Green, certo? Os índices. Eu vou fazer as duas, depois eu tenho uma consideração aí, certo? Os índices de emissão de carbono dos materiais estão consolidados? Essa é a pergunta do engenheiro Marcos, tá? E a outra, o próprio Euclésio, né? Eu acho que já foi até respondido. Como, na prática, as empresas de construção podem passar a demonstrar que estão preocupadas na redução de carbono em suas obras? E seria uma terceira que eu colocaria, certo? Eu acho que esse processo de cálculo de carbono é um processo interessantíssimo para que a gente possa realmente construir edificações com pegadas de carbono, certo? Uma diminuição, escolha de materiais que realmente contemple isso. Eu cito o caso, por exemplo, da geração de energia elétrica, certo? Muito pouco se preocupa, certo? O pessoal fala energia renovável, etc. Mas, por exemplo, você pega um painel solar, certo? Né? Quanto você gera de carbono para produzir um painel solar? Qual é a vida útil disso aí? Quanto tempo? Qual é a manutenção, etc. Então, na área de geração, a gente não está, pelo menos eu desconheço, pode ser que até exista, certo? Minha formação é engenharia elétrica, até então, neste momento, eu não vi estudos que mostrem exatamente essa diferença entre você ter as diversas energias renováveis geradas com essa comparação que você fez aí na parte de engenharia civil, certo? Gostaria até de saber se existe, alguém puder orientar, ou você mesmo, né, ou Fernando, que tenha algum artigo, alguma coisa que possa nos orientar a respeito disso. Era essas considerações que eu tinha a fazer. Inclusive, o primeiro estudo assim, de análise de ciclo de vida, pensando na questão energética, e isso deu uma empresa grande de refrigerantes, né? Não vou fazer propaganda dela, né? Multinacional, né? E refrigerante ótimo, gasificado, preto, né? Refrigerante especial nele, inclusive, que mostrou o custo da energia e substituiu o vidro pelo PET, né? Por causa do consumo de energia do transporte, né? Ficava mais barato carregar os refrigerantes armazenados em PET, mas gerou outro problema, né? Hoje todo mundo sabe a quantidade de PET que está despejado nos oceanos. Então, a questão da sustentabilidade é uma questão de resolver um problema e tentar resolver o próximo, né? E acho que os indicadores que utilizamos ainda são baseados nesses trabalhos que eu citei, né? Ainda na década de 2010, 2013, eles estão sempre sendo atualizados, né? O Brasil tem uma empresa chamada Empresa Brasileira de Energia, que faz pesquisas de indicação de recursos, de fontes energéticas, que o Brasil já tem mostrado desde 2010, já que estamos sujando essa matriz, já chegou a ter 85%, 95% da matriz energética limpa, que está sujando com o uso de termoelétricas, mas eu acredito que a gente precisa também ter uma diversidade e pluralidade das fontes de energia. Mas sempre é válido. O senhor Nelson comentou do uso do
Os australianos têm bastante pesquisas em relação ao tipo de motores também, em relação a motores de alumínio, motores de ferro, motores de aço, né? Embora o motor de alumínio seja mais leve, de melhor desempenho para o carro, ele acaba gerando muito mais carbono do que o motor de aço convencional. Então, sempre a sustentabilidade é sempre uma busca de cálculo. E essa questão que eu busco, a questão do carbono, por exemplo, é uma questão mais de referencial quantitativo mesmo. Tem um indicador para discutir a relação. Ok, Lobo, muito obrigado aí pela sua apresentação. Obrigado, Boris, que precisar Fica de aí a palavrinha para suas considerações finais, então. muito obrigado, Boris, pelo convite. Nosso diretor Nelson, diretor Rodrigo, muito obrigado. Presidente Nelson, desculpa. Cláudio, desejar boa sorte a você, né? E a todos aí, muito obrigado pela paciência e atenção. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Fernando. Com alegria também apresento a vocês, ele já fez uma auto-apresentação no início aí da nossa live, o Cláudio Oliveira Silva, ele, na realidade, ele foi me apresentado, me passou o contato dele, o pai do nosso vice-prefeito, o pai do Eduardo Pimentel, que é meu amigo, o Cláudio Slaviero, que eu havia comentado com o Cláudio sobre essas inovações na área da engenharia, essa questão do concreto permeável, sarjeta permeável, são assuntos, né, que interessam a todos nós. E eu, como há muitos anos lidando nessa área ambiental, eu sempre questionei, tanto na Sanepar, onde eu trabalhei, também na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Curitiba, que nada se faz para tratar as águas de superfície das cidades que são encaminhadas para os rios. Se você jogar uma bituca de cigarro numa calçada, vem uma chuva, que essa bituca de cigarro acaba indo pela sarjeta, acaba indo pela boca de lobo para os nossos rios, não existe nenhum tratamento, não existe nada que freie, que penere essa sujeira de superfície. Então, eu fiquei conhecendo esse trabalho do Cláudio. É lógico que nós ainda temos que desenvolver, aprimorar esse projeto da sarjeta permeável, que já é um primeiro passo, mas eu ficarei totalmente feliz, Cláudio, quando nós conseguirmos eliminar totalmente as bocas de lobo e que toda essa sujeira de superfície possa ser contida e eliminada pela varrição pública normal. Eu sei que estão desenvolvendo, né? Ainda em alguns locais isso é possível, outros não. Mas, Cláudio, muito obrigado aí pela você ter aceito o nosso convite e fica a palavra aí a você, meu amigo. Muito obrigado aí mais uma vez pela sua disposição em se apresentar aqui no Instituto de Engenharia do Paraná. Obrigado, Borges. Agradecer novamente ao convite feito pessoalmente por você e em nome do Instituto de Engenharia do Paraná, agradecer também a elaboração deste evento. Deixa eu só confirmar aqui se está aparecendo de forma correta para vocês. Eu vou... Você... Subiu? Ok. Tá ok, Cláudio. Perfeito. Então, vamos lá. Então, a ideia é falar sobre sistemas permeáveis para drenagem urbana e a gente vai chegar no tema principal aí que o Borges gosta bastante, que é a questão da sarjeta permeável. Eu resolvi fazer uma apresentação um pouquinho mais consistente, né, para todo mundo ter um entendimento do tema. Bom, do que nós estamos falando? Nós estamos falando do aumento, com a urbanização, o aumento da impermeabilização das cidades, né? Então, os telhados, a pavimentação das ruas, as calçadas, isso impermeabiliza quase 60% das superfícies nos centros urbanos. Então, é uma área muito grande que acaba interferindo no todo o ciclo da chuva. Então, a gente tem um excesso de água superficial e os sistemas de drenagem convencionais acabam não dando vazão nos centros urbanos,
onde cada vez mais chove um volume muito grande num espaço de tempo bastante curto. Tá? Então, a gente está falando de cidades como São Paulo, como Curitiba, né? Então, os grandes centros urbanos com uma densidade populacional bastante grande e as suas superfícies cada vez mais impermeáveis. Então, a gente sai de um cenário de baixa urbanização, onde a gente tem infiltração de água, a gente tem reabastecimento do lençol freático, tem evaporação, para esse cenário de a gente reduzir, né, a cerca de 5% a água que, de fato, a água da chuva que, de fato, volta para os lençóis freáticos. Né? Então, como o professor Fernando falou, nós estamos sofrendo, de novo, crise hídrica, e nos centros urbanos isso é notável, né, que a gente colabora muito, né, com a falta de reabastecimento dos nossos lençóis. E isso resulta exatamente de chover aonde não precisa. Né? Chove bastante, mas essa água não volta para reabastecer o lençol, não volta para abastecer os nossos reservatórios. E isso, não só a questão da enchente, né, mas a gente vê os sistemas de drenagem superficial, por uma série de fatores, eles acabam não funcionando a contento. Né? Então, a sarjeta que devia drenar a água, caminhar ela para as bocas de lobo, até por questões de inclinação, né, acabam não funcionando de forma correta. Além disso, a gente tem os problemas de educação da própria população, né? Então, se os sistemas de drenagem convencionais já não funcionam a contento devido ao aumento das vazões, eles vão funcionar muito menos se ele não tiver limpo, né? E é o que a gente vê aí nos grandes centros urbanos, essa contaminação das galerias, diminuindo mais ainda a capacidade de drenagem desses sistemas. Bom, então a gente tem dois cenários que se convergem aí para problemas, que é a formação de ilha de calor, ou seja, a concentração de altas temperaturas nos centros urbanos. Isso acaba gerando mais chuva justamente onde a gente tem mais impermeabilização, resultando em enchente, né? E essas condições que a gente costuma ver todo o verão. E como que é que o sistema de pavimentação consegue colaborar com isso? Né? Aí, usando de novo as falas do Fernando, como é que eu uso engenharia para resolver esses problemas? Então, a gente está tratando aí de duas questões importantes. Né? A gente pavimenta bastante, impermeabiliza e normalmente usa pavimentação que a gente chama de superfícies quentes, né? Pavimentos de coloração escura, e pavimentos que não colaboram com a impermeabilização. Então, a gente consegue, com o pavimento, colaborar esses dois temas. A gente sempre precisa lembrar, né, que a questão de ser permeável, impermeável, eu tenho que resolver um problema num curto espaço de tempo, recebendo uma vazão de água, de chuva bastante grande. Então, o intervalo, né, que a gente trata aí, ele é um intervalo pequeno, eu tenho que dar vazão para uma quantidade de água muito grande. Então, para entrar nessa discussão aí, se a superfície é mais ou menos permeável, a gente tem sempre que lembrar o tamanho do problema que está envolvido. Né? Então, se a gente falar de superfícies permeáveis, a gente consegue atacar os dois pontos. Normalmente, a gente vai tratar de usar superfície de coloração mais clara, que tem maior refratância de luz, com isso superfícies mais quentes, e ao mesmo tempo que serve de suporte mecânico, devolver a permeabilidade àquela superfície. Então, em cima disso que a gente está tratando, né? Então, eu consigo atuar nos dois pontos. Aqui algumas medições de temperatura de pavimentações de concreto, com índice de refração em torno de 0,30, 0,35, enquanto que as superfícies de asfalto têm um índice de refletância muito menor. Daí as temperaturas superficiais. Dado a quantidade de superfícies que a gente tem nos centros urbanos, isso colabora muito naquele aumento de temperatura dos centros urbanos. Então, tem muita cidade
tratando essa questão da temperatura superficial, além da questão da permeabilidade. Em relação às propriedades hidrológicas, nós estamos tratando aí de permeabilidade. Então, quando a gente falar em superfícies permeáveis, a gente vai medir coeficiente de permeabilidade. E o interesse principal é como é que eu reduzo o escoamento superficial usando, né, superfícies permeáveis. Então, a gente vai tratar dos dois temas. E o que eu estou falando aqui pode parecer uma grande novidade, mas, na verdade, a gente já tem uma norma, né, uma norma ABNT, desde 2016, tratando de pavimentação permeável, né, que vai abarcar boa parte do que a gente está falando aqui. Então, se eu sou um ente público, uma prefeitura, eu quero licitar uma obra de pavimentação permeável, a gente já tem material ali para facilitar a vida desses especificadores. Tá? Então, a gente tem uma norma técnica já preparada para isso. E o principal que a norma trata é desmistificar o que é uma área permeável. Se a gente pegar a maioria dos códigos de obra das cidades, ele coloca ali que área permeável é aquela que não tem pavimentação, né? Então, esse é um ponto importante, porque se eu quiser aproveitar o uso do terreno com áreas permeáveis, isso tem que ser questionado, né? A gente tem que colocar, conforme a norma estabelece ali, números no que é uma área permeável. Não basta não ter pavimentação para ser permeável, porque eu posso ter uma condição de grama, de solo compactado, e essa permeabilidade ela existe, só que ela existe num tempo muito maior do que a gente precisa, né? Então, isso a gente tem que estar bastante ciente, né, que não basta não ter pavimentação. De fato, toda a estrutura tem que colaborar com isso. Isso a gente vê nos campos de futebol, né, como é importante a questão da drenagem superficial. Se a drenagem não é eficiente, numa chuva mais forte ali, a gente não consegue ter o jogo, né? Então, mesmo superfícies que no passado, né, todo mundo olhava, eu vou usar pavimento intertravado, porque o pavimento intertravado tem um monte de juntas e isso é permeável, um pavimento mais ecológico, né? De novo, aí o Fernando citou aí essa questão, né? O pavimento intertravado, com a concepção convencional, ele é um pavimento impermeável como qualquer outro, né? Não tem nada a ver com o que nós estamos falando em sistemas permeáveis, tá? Então, aqui, embora a gente tenha juntas, esse sistema está todo comatado já, né? Ele é feito para isso. O pavimento convencional ele não é feito para entrada de água. Se eu vou permitir passagem de água, eu tenho que conceder o pavimento permeável já na fase de projeto, e a gente vai mostrar essas diferenças em relação aos sistemas convencionais. Aqui na associação, a gente está numa área aqui perto da Universidade de São Paulo, mas são quase 10 mil metros de área. Então, tem áreas gramadas, tem vários tipos de pavimentação aqui que a gente testa, e eu fiz algumas medidas de coeficiente de permeabilidade nessas superfícies, né? Desde superfícies com grama, superfícies efetivamente de pavimentação permeável e pavimento intercavado convencional, né? Inclusive o piso grama, então, para a gente ver as diferenças disso. Então, falando de coeficiente de permeabilidade, colocando número, né? não simplesmente avaliando se tem ou não pavimentação, aqui uma área de grama, sempre um volume padronizado, medido aqui na superfície, a água infiltrou em 60 segundos, um pavimento permeável com infiltração com 62 segundos, uma outra área gramada, só que numa área onde as pessoas acabam passando por cima da grama, já com muito mais tempo de percolação de água, um piso grama, né, que de fato não colabora em nada na percolação de água nesses intervalos de tempo mais curto, e uma pavimentação convencional, né, que a água praticamente ficou ali só evaporando. Então, isso para mostrar a diferença entre superfícies e como a gente tem que colocar número para dizer se aquilo é de fato permeável ou não, né? Só para ilustrar essa questão. Aqui, na associação, eu montei aqui no nosso laboratório um simulador de chuva, justamente comparando, né, uma pavimentação tradicional, dá para ver aqui toda a água escoando superficialmente, né? Então, o escoamento superficial
praticamente 95% da água superficial, como é um sistema convencional, e aqui uma pavimentação de fato permeável, né? Onde a gente não tem escoamento superficial, toda a água percolando pela estrutura. Tá? Nesse simulador, a estrutura é a mesma para os dois casos, eu só mudei aqui o revestimento. Então, para a gente ver essa diferença aí, como ela é significativa. Como é que a gente mede coeficiente de permeabilidade? Isso é uma coisa que a gente introduziu na norma, né, baseado no ensaio de uma norma americana. Então, a gente determina uma área, usa um volume padronizado de água e mede o tempo que esse volume de água leva para passar pela estrutura do pavimento. Tá? E, com isso, a gente consegue medir esse coeficiente. O que a norma estabelece como permeável? Né? Aí a gente partiu da mesma avaliação que os pesquisadores na área de solo já trabalhavam, né? Que era estabelecer níveis mínimos de materiais permeáveis. Então, o nosso limite inferior aí é 10 a menos 3 metros por segundo, que é alguma coisa que corresponde a 60 litros de água em 1 minuto. Tá? Esse valor de coeficiente de permeabilidade é o que foi adotado na nossa norma, independente do tipo de revestimento. Claro, se eu estou falando de permeabilidade, a norma não trata de asfalto permeável, mas ele teria que atender esse valor também, né? Então, qualquer tipo de superfície, eu vou mostrar cada um desses tipos, né? Pavimento intertravado com junta alargada, a peça, né, sendo o concreto permeável, uma placa permeável e até o concreto moldado em loco, que faz parte da nossa pesquisa aí da sarjeta permeável também. Então, para dizer se é permeável ou não, ele tem que estar um coeficiente de permeabilidade mínimo de 10 a menos 3 metros por segundo. Tá? E não adianta ser só a superfície, né? Toda a estrutura tem que ser permeável. Então, essa água passa pela estrutura de revestimento, né, com os seus diversos tipos, e tem que passar pela estrutura do pavimento. Né? Então, daí a grande diferença para um sistema de pavimentação convencional. Essa estrutura ela tem que ser estável, mas ela tem que permitir percolação de água. Então, eu tenho que ter vazios suficientes ali para armazenar a água de forma temporária. Tá? Então, essa diferença aqui é o que faz o pavimento ser, de fato, um pavimento permeável ou ser um pavimento convencional. Tá? Então, toda a estrutura com esse valor de 10 a menos 3 metros por segundo de velocidade de percolação de água. Tá? Então, isso corresponde aí a 60 litros por minuto. É muita água que o sistema permite passar. O pavimento permeável, obviamente, eu tenho que me preocupar não só com a questão hidráulica, né, mas também com o suporte mecânico. Então, quando a gente dimensiona essa altura de base, eu tenho que dimensionar ela para os dois fatores. Né? O suporte mecânico, se é um pavimento intertravado, eu vou usar uma metodologia de dimensionamento compatível com esse sistema. Se é um concreto moldado em loco, da mesma maneira. Então, eu vou usar dimensionamento mecânico de acordo com o tipo de revestimento. O dimensionamento hidráulico ele é igual, independente do sistema de revestimento que a gente vai utilizar. A norma ela já traz aqui uma recomendação de um dimensionamento hidráulico baseado no método do ICPI, que é uma associação americana de pavimentação. Né? Basicamente, o que ele faz aqui? Ele calcula, né, em função de uma área de contribuição, da chuva local, do volume de vazios da estrutura, ele vai calcular essa altura. Né? Essa altura vai ser tanto maior quanto maior o volume de chuva e maior as áreas de contribuição, ou seja, áreas impermeáveis que acabam descarregando em cima do sistema permeável. Tá? Então, muito basicamente falando, é parecido com o cálculo de vazão de uma calha. Né? Então, a quantidade de águas que vão desaguar naquela calha, eu dimensiono a calha para esta condição. Tá? Então, basicamente, seria essa condição de cálculo hidráulico. É claro que quando a gente vai para a pavimentação, eu tenho que ver a condição local, né? Se o solo permite infiltração direta ou não, que seria o melhor dos mundos, né? A melhor condição aí para reabastecer lençol freático. Nem sempre a gente encontra essa condição
nos solos, quando a gente faz uma pavimentação. Se o solo não permitir, eu consigo fazer uma infiltração parcial, ou seja, eu tenho que instalar um tubo dreno, tá? E se o solo for um solo que precisa ser protegido, não pode ter contato com a água, que é o caso dos solos argilosos, a gente tem que fazer uma proteção desse solo, e aí eu não tenho infiltração nenhuma, eu tenho que drenar toda essa água que está passando pela estrutura. Então, basicamente, são as 3 maneiras da gente levar em consideração o projeto. A estrutura é uma estrutura que permite, então, a passagem da água ao longo de toda a estrutura até chegar no subleito. No subleito que a gente vai resolver se eu preciso ou não tirar essa água, né, com um tubo dreno. E, normalmente, né, esse tubo dreno ele vai para o sistema de drenagem convencional, tá? Ou eu vou associar isso a um outro dispositivo de drenagem. Eu posso ter um poço de infiltração, uma vala de infiltração, um jardim de chuva, né? Então eu posso usar outros dispositivos associados à pavimentação permeável também. O que vai diferenciar, né, que eu falei lá da estrutura, é basicamente os materiais, né, usados na base, na subbase, né, que são os materiais granulares, e a grande diferença é a gente usar distribuição granulométrica uniforme, tá? Então eu vou tratar de ter materiais com, dentro do possível, o tamanho das partículas o mais uniforme possível. Então eu não quero fechamento, eu não quero compactação, como a gente trabalha em concreto, como a gente trabalha em pavimentação, né? Então, não dá para usar bica corrida, não dá para usar BGTC numa estrutura de pavimentação permeável. Eu preciso de vazios, né? No mínimo 32% de vazios, para o sistema, de fato, funcionar. Brita sem material pulverulento, né? Então, a brita tem que estar limpa, né? Normalmente, a gente recomenda usar o material lavado, para não ter nenhuma pré-comatação que vai diminuir a vida útil do sistema. Então, isso vale para todos os materiais. Se eu estiver trabalhando com pavimentação intercavada, a gente tem material de assentamento, e, em alguns casos, material de rejuntamento. Então, a norma, né, aquela NBR 16416, traz todas essas informações, e é sempre bom a gente colocar aí que o importante é ter granulometria uniforme nesses materiais. Em relação às superfícies, né? Então eu posso trabalhar uma pavimentação intertravada, é uma peça convencional, de concreto convencional, e a percolação da água acontece pela junta. Nesse caso, a gente precisa espaçar mais as peças, né? Então, num pavimento intertravado convencional, a junta tem 3 milímetros. No pavimento intertravado permeável, essa junta, no mínimo, tem que ter 6 milímetros de abertura, né? Porque toda a água vai passar através da junta. E aí eu tenho que escolher bem o material de rejuntamento, né? Não pode ser areia, porque senão eu já estou pré-comatando o sistema, né? Eu tenho que usar brita, e é brita na granulometria que a norma recomenda. Eu posso ter peças ainda de concreto convencional com aberturas, né? Com alguns vazados também preenchido com brita, com as mesmas especificações da junta alargada, e aí a água também passa através desses vazados, né? Aqui as peças porosas, né? Então eu vou produzir na indústria uma peça já com concreto poroso. Nesse caso, normalmente a gente não rejunta as peças, né? Então isso para sistemas de tráfego mais leve, a gente recomenda esse tipo de solução, né? Eu posso usar peças de vários tamanhos aqui no limite que a norma estabelece lá, que é 20 por 20, tá? Se for um sistema que não vai receber veículos, eu posso usar placas, né? E aí eu posso usar placas de maior tamanho, se eu estiver preocupado aí com conforto de rolamento. Então, uma calçada onde provavelmente vai passar um cadeirante, né? Então, uma superfície com maior conforto de rolamento, a gente pode usar esse tipo de material. E, por fim, o concreto moldado em loco, né? Também tem esse propósito aí, no caso dos passeios públicos, né? De melhorar conforto de rolamento, mas também a gente pode usar em vagas de estacionamento, e é o material que a gente usou na execução das sarjetas permeáveis, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, são esses os tipos de revestimento que a norma NBR 16416 trata em relação às superfícies permeáveis, né?
E aí toda a estrutura para esses diferentes tipos de revestimento, ela é basicamente a mesma, né? A gente muda só o revestimento mesmo. Na norma, ela traz aqui os requisitos mecânicos, né, mínimos para cada sistema. Então, se eu estou falando de peças para junta alargada, a gente trabalha com resistência à compressão de 35 MPa. Se é uma peça de concreto poroso, 20 MPa. Nos sistemas de placa e de concreto moldado em loco, a gente já fala em resistência à tração à fricção, né? Para a placa, 2 MPa, e para o concreto moldado em loco, 1 MPa se for tráfego de pedestre e 2 se eu tiver tráfego de veículos leves. Uma questão que sempre aparece, né, é todo sistema permeável, uma hora ele vai comatar, né? Então, comatar é o entupimento dos poros que permitem a percolação da água, né? A gente projeta o pavimento para ele durar pelo menos 10 anos sem precisar de manutenção importante, tá? Então, aqui é o nível que a norma estabelece como mínimo. Normalmente, na partida, o pavimento permeável tem uma percolação muito maior do que isso, né, da ordem aí de 5 a 6, 10 a menos 3 metros por segundo. E o que a norma estabelece como limite para a gente fazer a primeira manutenção é quando ele chega a 10 a menos 5 metros por segundo. Então, eu saio lá de 60 litros por minuto para 0,6 litros por minuto. Então, uma ordem de grandeza a menos. Então, nesse momento, né, se ele atinge esse valor, ele continua funcionando, mas aqui a norma já recomenda fazer a manutenção. Ok? E como que é feita essa manutenção, né? A gente tem uma preocupação bastante grande, né, com isso. O pavimento vai deixar de funcionar, né? Então, ele deixa de funcionar provisoriamente até eu fazer a intervenção de manutenção. Então, o que as pesquisas mostram? Né? Que essa comutação ela é muito superficial. A maioria do material fino aqui ele se deposita nas camadas superficiais do revestimento e a gente consegue tirar isso de uma forma muito tranquila. O que é importante na comatação? Eu tomar decisões de projeto que vão dificultar a comatação, ou essa comatação vai acontecer num período maior, né? Então, tomar cuidado com fontes que geram comatação do lado do pavimento permeável, né? Então, eu tenho que olhar isso já no projeto, a maneira de executar, né? Tem que tomar alguns cuidados para, durante a execução, eu já não pré-comatar o sistema. Então, esses cuidados a gente tem que tomar tanto no projeto quanto na execução, tá? E a limpeza ela é muito fácil. A limpeza é uma varrição inicial, aplicação de jato de água, equipamentos de sucção, e aí eu verifico novamente o coeficiente de permeabilidade. Tá? Então, um sistema de varrição e limpeza de rua consegue retomar a permeabilidade do sistema de uma forma bem tranquila. Tá? Então, é isso que a gente faz. A gente sabe, né, que a realidade das nossas cidades é diferente da Europa, dos Estados Unidos, onde costumeiramente se faz limpeza de rua, né? Mas se a gente for implantar a pavimentação permeável em escala aqui no Brasil, de fato a gente tem que criar isso como um hábito. O pavimento ele não precisa ser limpo todo dia, né? A gente tem alguns pavimentos aqui com quase 6 anos sem fazer manutenção e ele continua permeável. Então depende muito da condição de uso, tá? Eu acredito que, na média, a cada 6 meses, uma limpeza mais profunda, com sucção, aplicação de jato de água, é o que de fato seria necessário. Tá? Então, são equipamentos que, não vou dizer que toda a cidade tem, mas as grandes cidades possuem, né, para limpeza urbana, e isso é suficiente para a retomada da permeabilidade do sistema. Tá? Então, esses equipamentos começam a aparecer no Brasil aí de uma forma mais tranquila. Então, já não assusta mais essa questão da comatação, porque não tem nenhuma intervenção estrutural no pavimento para retomar a permeabilidade dele. Tá? Então, isso é bem tranquilo. Tá? Ele vai comatar, isso não tem como a gente dizer que não, mas a manutenção ela é bem fácil.
que as cidades estão fazendo de fato aí, né? Então, eu vou apresentar agora alguns exemplos, né, de fora do Brasil e o que já tem aplicado aqui no Brasil também, né? Esse aqui eu peguei de um projeto em Atlanta, nos Estados Unidos. Esse senhor aqui, ele não é da área de pavimentação da cidade, ele é justamente o responsável pelos recursos hídricos de Atlanta, né? Então, ele fomentando a utilização do pavimento permeável para a retomada, né, daquela água de chuva para reabastecer lençol freático, tá? Então, isso aqui, de fato, a gente começar a tratar a água, né, como um recurso e não como um problema, tá? Então, é usar a engenharia para isso. Aqui, esse quarteirão de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, como era a pavimentação convencional, então toda a água que eu jogar aqui ela é superficial, ela precisa ir para o sistema de drenagem convencional, e a intervenção que a cidade fez, então tira toda aquela estrutura compactada que existia na rua, né? Coloca uma base permeável, como eu mostrei para vocês, como está previsto na norma, e refaz aqui o revestimento com uma pavimentação já de coloração mais clara e toda a estrutura do pavimento, né, 100% permeável. Então, muda completamente aquela condição de água superficial, praticamente deixa de existir, e nem precisa usar mais o sistema de drenagem superficial. Então, eu não tenho necessidade da água que escoa na superfície entrar no sistema de bueiro, tá? Com isso, eu evito o entupimento natural, né? Principalmente onde a gente não tem uma limpeza urbana eficiente, daquela poluição mais difusa que acaba entupindo as galerias, tá? Então, isso várias cidades estão fazendo, né? Às vezes não faz a rua inteira, faz só onde é permitido estacionar os veículos. Aqui é um outro exemplo também nos Estados Unidos. Então, toda a parte de estacionamento lateral da rua em pavimentação permeável, tá? Mantenho aqui a faixa de trânsito com pavimentação convencional. Nesse ponto, né, se a gente vai calcular essa estrutura permeável, eu tenho que levar em consideração que parte da água vai para o lado esquerdo, parte vai para o lado direito. Então, mas toda a rua, ela de fato, contribui com a retomada da permeabilidade, porque eu calculo, né, essa estrutura para suportar toda a vazão que cai aqui sobre a rua, né, inclusive sobre a calçada. Então, eu não preciso fazer toda a rua permeável para toda essa região aqui contribuir com a retomada da água, né? Então, vários exemplos aqui de áreas de estacionamento é onde mais se usa, né, a pavimentação permeável, ou se eu tenho condições de tráfego leve. Mas não pode entrar um caminhão? Pode entrar um caminhão, né? O tráfego leve a gente prevê uma entrada esporádica num número baixo, né, 20, 25 caminhões por dia e mais pesados, mas dentro desse conceito de tráfego leve, o pavimento suporta essa condição, tá? Então, várias cidades se movimentando para transformar as ruas, né, antes impermeáveis em sistemas para captação de água da chuva. Eu tenho um projeto grande nos Estados Unidos das vielas, né, todas as vielas por onde tem prestação de serviço, entrada de caminhão de lixo, todas essas ruas, né, esses acessos com pavimentação permeável. Então, isso está cada vez mais comum em várias cidades nos Estados Unidos, né? Então, aqui é um parque, né, onde todo o entorno dele foi feito com pavimentação permeável. Então, não está limitado a vaga de estacionamento, como muitas pessoas acham, né? Aqui uma pavimentação permeável com equipamento. Esses equipamentos a gente tem aqui no Brasil também, agiliza muito o processo. Aqui já exemplos do Brasil, né? Aqui é um shopping center aqui em Barueri, em São Paulo, que a gente teve oportunidade de participar na fase de projeto. Toda a área de estacionamento do shopping, 20 mil metros quadrados, em pavimentação permeável, né? Isso a gente conseguiu em função de um trabalho com a prefeitura, mostrando o funcionamento do sistema, mostrando que toda a área eu teria ganhos aqui de captação de água, né? Então, isso foi importante até o shopping ganhar em área, ganhar em vagas de estacionamento em função desse sistema, né? Então, 20 mil metros todos com captação de água de chuva.
Tá? Isso já tem 10 anos que esse shopping está funcionando e o sistema funcionando a todo vapor ali. Aqui o sistema de percolação pela junta, né? Qual que é a vantagem também aqui para o cliente do shopping? Para acessar o carro, né, numa área aberta, mesmo no dia de chuva, não tem lâmina de água, né? Então, os clientes gostam bastante dessa pavimentação por conta disso. Tá? Aqui alguns projetos de urbanização em São Paulo, né, com áreas para pedestre, com pavimentação permeável, áreas de ciclovia, né, todos com pavimentação permeável também. E aqui eu vou mostrar um conceito, né, que a gente aplicou aqui na associação de aproveitar esse pavimento, né? Então, a gente fez aqui algumas vagas de estacionamento, aproveitando a captação da água da chuva para reaproveitar a água, né? Então, a gente fala muito em infiltração do solo, se está infiltrando ou não, se manda para o sistema de drenagem convencional. Então, aqui a gente aproveitou, que a gente executou 7 vagas de estacionamento com esse conceito de pavimentação permeável e capta toda essa água para uma cisterna e depois usa ela para regar o jardim aqui da nossa sede. Tá? Então, como era a área antes, né, eram vagas já com piso grama, mas que não cumpriam esse papel de absorver rapidamente a água, né? Esse sistema já estava todo comatado. Isso aqui era uma pavimentação com mais de 30 anos já de uso. A intervenção que a gente fez, retirando toda a estrutura. Como a gente queria captar água, a gente protegeu o solo, né, e fez um sistema de drenagem para direcionar essa água para uma cisterna. Essa cisterna fica enterrada aqui, então ela não aparece. E a gente consegue captar aqui 3.000 litros de água num dia de chuva. Isso enche muito rapidamente, né? Aqui a colocação do sistema de base, né, com toda a estrutura de vazios, que permite absorver de forma temporária mais 8.000 litros de água, né? Então, toda a área que capta 8.000 litros de água durante a chuva, quer dizer, eu tenho espaço para armazenar 8.000 litros de água, 3.000 acaba sendo retido dentro da cisterna, né? O excedente, obviamente, vai para o sistema de drenagem que já existia aqui na associação, né? Aqui o sistema de revestimento, cada vaga tem um tipo de revestimento diferente, e aqui a finalização do trabalho, né? Então, toda essa área aqui passa a ser uma área de captação que, inclusive, recebe água do acesso aqui, que é um pavimento antigo totalmente impermeável, né? Então, ele descarrega em cima aqui do sistema, tá? E aí a gente consegue capturar toda essa água, né, e usar ela de volta. Então, seria um outro conceito também aí que a gente poderia usar em condomínios, né? Uma captação de água para lavar carros, e com algumas vantagens, né? Na verdade, a água de chuva que está passando aqui, ela acaba sendo previamente filtrada, e alguma impureza, né, que vem da água da chuva acaba não indo para a cisterna. A gente não tem nenhum material, folha, nada disso entrando no sistema, né, como é o sistema de captação de água pelos telhados. Tá? Então, previamente, a gente já tem isso filtrado. E aí a gente usou esse conceito, né, no projeto aí que de fato chamou a atenção, e foi a origem do convite aí do Borges, né, que aplicar isso na sarjeta, né? Então, se eu não tenho recursos para fazer toda a pavimentação permeável, como é que eu resolveria isso fazendo só a sarjeta permeável? Então, a gente fez uma simulação aqui na nossa associação, né? A gente tem aqui uma sarjeta convencional, feita com o próprio pavimento, não é uma sarjeta de concreto, né? Dado essa pavimentação intertravada que a gente tem aqui. A gente removeu parte dessas peças e refez aqui toda a estrutura, né, com todo esse conceito, né, o mesmo conceito que a gente usou aí para as vagas, então uma estrutura permeável, e aí a água descarregando no dreno subterrâneo dentro do bueiro. Qual que é a diferença disso, né? A água entra aqui e ela não tem a abertura da boca de lobo se eu tiver uma quantidade linear de sarjeta
suficiente para a água que está caindo ali naquele local, né? Então, a gente trabalha a estrutura, né? Se eu não tiver essa condição linear, né, dado que a gente está numa área bastante restrita, aí eu tenho outros dispositivos, a gente pode trabalhar com um poço de infiltração, né? Eu posso direcionar essa água para um jardim de chuva. Então, de novo, é pensar projeto, né, e associar a sarjeta com outros dispositivos. Mas as simulações que a gente conseguiu fazer aqui, a gente conseguiu mostrar o funcionamento, né? Então, eu tenho aqui um caminhão betoneira descarregando água, né? Mostrando que a água superficial rapidamente ela diminui, né? Então, eu tenho uma diminuição do escoamento superficial bastante importante. Com isso, eu consigo diminuir picos de vazão. Vou evitar aqueles empoçamentos comuns nas sarjetas por falta de inclinação para o escoamento superficial, né? De fato, melhora a qualidade de água. A água que vai para o sistema de drenagem, ela já vai uma água previamente filtrada, né? Porque ela passa por um filtro mineral. Vou minimizar muito essa questão de entupimentos de galerias e possibilito, né, se eu quiser, se eu tiver condições, né, do solo, uma infiltração local, né? Então, depende muito da condição do solo, se ele tem essa característica ou não. E se eu quiser armazenar água, né? Então, se eu quiser captar essa água, mandar isso para uma cisterna e reutilizar essa água, eu conseguiria fazer também, né? Aqui é um teste bem rápido que a gente fez na sarjeta, mostrando, né, a rapidez com que essa água é absorvida, tá? Usando, então, aquela metodologia da norma brasileira. Tá? É impressionante, né, como esse volume rapidamente ele escoa pela estrutura, tá? Então, ressaltando aqui, no mínimo, a gente tem que estar esses 60 litros, mas inicialmente isso é bem superior. Bom, a gente deixou o sistema comatar justamente para avaliar, né, essa questão, ainda mais na sarjeta, né? Como eu tenho toda a inclinação da rua direcionada para a sarjeta, a comatação acontece muito mais rapidamente, tá? Aí a gente mostrou, né, medindo antes e depois da comatação, como é que seria um sistema de limpeza. A gente fez aqui só aplicação de jato de água, não fez sucção, porque eu não tenho esse equipamento aqui na associação, e mediu novamente o coeficiente de permeabilidade. Recupera 100%. Tá? Então, aquela permeabilidade que perdeu com a comatação, a gente consegue retomar sem precisar fazer nenhuma intervenção no pavimento, é só limpeza mesmo. Tá? É isso, pessoal. Desculpem estar falando um pouquinho rápido, mas eu acho que foi possível aí passar os conceitos, né? Fico à disposição e também aqui convidar vocês a entrar no site da BCP, onde a gente tem uma série de materiais que podem ser acessados. Quem quiser se aprofundar no tema, tem bastante coisa desenvolvida aí pela gente à disposição de vocês. De novo, eu agradeço aí, muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Parabéns pela sua palestra. Temos algumas perguntas no chat. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Qual é o runoff utilizado hoje para o dimensionamento das drenagens, galerias e empilhamento? Bom, a minha área não é área hidráulica, tá? Então, assim, o sistema convencional, eu não tenho muita familiaridade de como se trabalha isso. Tá? Na verdade, a gente trabalha no oposto do uso do runoff, é o coeficiente de escoamento superficial. Né? Então, o que a gente evita, né, escoamento superficial zero, tá? E eu trabalho com coeficiente de permeabilidade. Então, o que eu quero buscar na superfície permeável é ter o coeficiente de permeabilidade o mais alto possível, conciliando, né, com resistência mecânica. Então, a gente não trabalha com escoamento superficial no dimensionamento do pavimento permeável. O que vai interessar para a gente o coeficiente de permeabilidade do solo é um dos parâmetros que a gente usa. Ok. Rodrigo Pascoal, nosso diretor técnico, também quer fazer uma pergunta. Rodrigo, eu até vou te pedir um favor, se você
eu tenho um problema que eu não resolvi aqui ainda, já era, na outra reunião aconteceu a mesma coisa, eu não consigo identificar quem são as pessoas que estão fazendo as perguntas. Então, essa última pergunta, até se você puder identificar quem foi a pessoa e continuar fazendo as perguntas, hein? Não, primeiro eu queria agradecer o Cláudio, foi bem técnica a tua palestra e interessante por isso. Quando você fala, Cláudio, assim, pavimentos ou dispositivos de drenagem permeáveis, me vinha à cabeça justamente aspectos quanto a necessidade da base ser drenante e, ao mesmo tempo, filtrante, um elemento filtrante para evitar a colmatação. Você abordou muito bem esses dois temas, né? Preocupa essa manutenção a longo prazo, naturalmente, como você mesmo comentou, desse nosso processo aqui no Brasil ter menos processos de manutenção e limpeza dos pavimentos e, consequentemente, o processo de colmatação e fechamento dos vazios provavelmente vai ser mais frequente, essa necessidade de manutenção. Eu também queria ressaltar, esse é um tema que me interessa bastante, que aqui no Brasil, pelas características de solos tropicais, podem existir solos que sejam, por exemplo, colapsíveis ou expansivos, em que essa permeabilidade não seja muito favorável, né? Realmente, claro, você colocou muito bem essa necessidade de se tratar do que tem embaixo disso, né? Para que não ocasione um problema muito pior. Agora, em termos de perguntas, tá? Eu queria fazer uma pergunta. Qual que é o custo hoje num trecho dessa sarjeta comparativamente com uma sarjeta convencional? Então, essa é uma coisa que todo mundo pergunta, eu não tenho uma resposta imediata para isso. Na verdade, assim, se a gente for executar não existe a sarjeta, eu vou tomar uma decisão entre fazer uma sarjeta permeável ou uma sarjeta convencional, né? A diferença vai ser muito pequena, porque, na verdade, se a gente estiver comparando as duas estruturas, não tem muita diferença, né, em termos de espessuras. Eu vou pôr lá um concreto com 10 centímetros, tem uma camada de base. Para a sarjeta permeável, num primeiro momento, não tem muita diferença. Claro que, se eu estiver numa região onde eu preciso acomodar um volume de chuva maior, provavelmente eu vou ter que aprofundar um pouco mais a estrutura, né? Então, eu tenho mais abertura de vala, mais colocação de material de base, e isso pode encarecer o material. Só que eu tenho que pensar não nesse comparativo, né? Tenho que pensar num comparativo de longo prazo. A manutenção que vai ser evitada em relação ao entupimento de boca de lobo, né? Então, a entrada de material, a limpeza dessas bocas de lobo. Então, esse conjunto, essa avaliação é a que passa a ser, de fato, mais racional, né? É claro que, num comparativo sistema por sistema, ela vai custar um pouco mais cara. A gente não tem números fechados ainda, porque a gente não tem isso aplicado em escala, né? Mas a diferença não vai ser nada que inviabilize o sistema, com certeza. Eu só queria colocar um paralelo com a obra do shopping, né, que a gente conseguiu participar. Um dos parâmetros, né, que os investidores do shopping colocaram olha, a gente quer pôr pavimentação permeável, só que se custar mais caro, dificilmente os acionistas vão aprovar. Eles fizeram um comparativo entre o sistema convencional, com todo o sistema de drenagem superficial, e o sistema que foi aplicado, né? Eles não abriram números, mas a gente tem certeza que aquilo viabilizou financeiramente, não foi porque eles gostaram do sistema, é porque, de fato, o sistema não ficou mais caro, porque uma série de dispositivos de drenagem superficial puderam ser suprimidos, né? Então, eu não tenho números aqui para te falar desse comparativo, mas o sistema, com certeza, tem viabilidade econômica olhando esse todo. Então, obrigado, Rodrigo. Se você puder só verificar depois quem que fez aquela pergunta, o Ranoff, e fazer as outras perguntas, por gentileza. Claro. Do runoff foi a Elise, né, nossa coordenadora da Câmara de Arquitetura. Ela estava perguntando o runoff, quer dizer, então, num pavimento asfáltico, a gente usa lá 0,9, né, que é o volume escoado versus o volume precipitado, né, sobre o volume precipitado. Agora, realmente, num num concreto permeável, eu não tenho qual seria esse percentual aí. Então, a gente, na verdade, a gente nem considera o runoff, porque, inclusive, a norma ela permite eu fazer o pavimento sem inclinação nenhuma, né? Eu não preciso ter inclinação superficial, justamente porque a ideia é não ter escoamento superficial, né? É que essa água toda vai percolar pela estrutura. Então, no dimensionamento do pavimento, a gente considera
que não vai ter água superficial. A preocupação é como é que se essa água infiltra no solo, e aí, como você bem disse, eu tenho que saber a condição do solo, se ele vai ser um solo permeável ou não, se eu preciso proteger esse solo contra a liquefação, ou se eu preciso drenar isso ali em relação ao subleito. Tem uma pergunta não colocaram o nome, colocaram só o e-mail, jcmedf@gmail.com. Qual o número da norma de concreto permeável? Respondido NBR 16416/2015. Inclusive, aqui no IEP, né, uma realização da atual gestão, a gente tem todas as normas aí brasileiras e algumas internacionais disponíveis para consulta gratuitamente. Tem que vir aqui no IEP, tem uma senha, mas quem for associado pode aproveitar demais esse benefício. Luiz Maurício, boa noite. Qual o valor comparativo do concreto pavimento que hoje se utiliza? Não sei se ele está falando de escoamento. Cláudio, poderia dar algum parâmetro aqui? Comparativo concreto com esse pavimento. Valor de... Pois não sei se ele quis dizer runoff. Maurício, depois esclareça para nós se é o runoff, custo, o que você gostaria de saber aqui, por gentileza? A Universidade Livre do Meio Ambiente, o CLUS, né, parabenizando pela brilhante apresentação, parabéns ao Gora, a todo o IEP, o Borges. O Maurício Balencifer, que está aqui no painel, e mandou lá um parabéns também, falando que seria essas alternativas associadas à arborização e verde urbano pode ser a solução para se evitar enchentes no meio urbano. Realmente, das perguntas, Borges, só o Luiz Maurício, se quiser depois esclarecer qual é o parâmetro que você gostaria que comparasse, Luiz Maurício, por gentileza. As perguntas foram feitas. Presidente, tem mais alguma? Fernando, Borges, por gentileza. Em relação a essa questão da arborização, né, que é um outro assunto que também sempre aparece aí da questão urbana, nós estamos fazendo um trabalho junto com a Prefeitura de São Paulo aqui, justamente em relação a gente planta árvore e concreta em volta da árvore, né? E não permite que essa árvore acabe recebendo água superficial, né? Então, a gente está fazendo um estudo grande aqui em relação a como tratar o entorno de uma árvore com sistemas permeáveis para essa árvore crescer mais sadia, né? E diminuir a quantidade de árvores que caem em dias de chuva, justamente porque ela não tem as raízes formadas de forma adequada, né? Quando a gente planta, além de plantar espécies não adequadas, mas tem muito esse problema da árvore acabar crescendo com deficiência por conta dessa impermeabilização das calçadas. Então, a gente está fazendo um trabalho de fomentar uma boa prática de como usar sistemas permeáveis para essa questão da arborização também. O Luiz Maurício esclareceu ali, ele queria saber, a intenção é saber sobre o custo do pavimento convencional, com drenagem utilizada, e o pavimento permeável, se tem um comparativo disso. Tem um pesquisador que trabalhou essa questão do custo aí do Paraná mesmo, né? Ele fez essa avaliação, eu não tenho esse trabalho de pronto aqui, mas eu posso tentar conseguir. Se quiser me mandar por e-mail, o Borges tem meu contato aí, eu consigo esse trabalho. Comparativo de custo, a gente sempre tem que levar em consideração não só a estrutura, mas todos os dispositivos que a gente deixa de fazer quando usa um sistema permeável, tá? Então, tem que ter isso no radar. Mas eu vou tentar levantar esse trabalho, porque ele é de caso a caso, não dá para a gente ter um número, não é uma coisa tão fácil assim, de responder de pronto. O Cláudio, eu gostaria de perguntar a você, dentro de todo esse teu trabalho, algo assim que me impressiona realmente é a velocidade do escoamento da água, né? Você acha possível a gente ainda, aquilo que eu falei no começo, a minha preocupação da poluição difusa, que vai carregada toda para a poluição de superfície, vai toda para os rios. Será possível estudar um concreto que permita que a gente elimine totalmente a boca de lobo? Então, essa condição, Borges, ela depende muito da gente ter o estudo hidrológico, né? Então, quanto de chuva cai naquele local? Então, na simulação que a gente fez aqui na associação, eu fiz 20 metros de uma sarjeta, né? Quando chove mais forte, não dá conta
do que a gente precisaria. Eu precisaria fazer muito mais área linear da sarjeta para, de fato, eliminar as bocas de lobo. Se a gente usar isso em escala, eu não tenho dúvida que vai funcionar. Eu estou para receber aqui uma negociação com a Prefeitura de São Paulo, da gente aplicar isso numa rua, tá? Para a gente simular essas condições. Então, eu já estou aqui em contato com o secretário de obras e o secretário de zeladoria da cidade de São Paulo, também interessado no tema. A gente está vendo se consegue fazer um convênio e aplicar isso numa rua, numa escala real, para medir esses valores. Inclusive, essas questões relacionadas a custo, isso a gente vai ter mais claramente para apresentar depois para vocês. Eu não tenho dúvida que tem um potencial para a gente partir para isso, né? Eliminar a necessidade de entrada da boca de lobo e a entrada da água ela ser só através da superfície permeável. Com isso, acabar essa questão do entupimento das galerias. Tá? E isso é uma coisa que a gente tem como alvo mesmo o material a gente tem, né? O concreto permeável que você está falando aí a gente tem. Nós estamos pensando, inclusive, em trabalhar com sistemas pré-fabricados, né? Porque numa eventualidade de manutenção eu consegui fazer isso mais fácil ainda, mas de manutenção mecânica, tá? Não manutenção de limpeza. Mas a gente vai conseguir fazer esse piloto, vamos ver se ainda esse ano a gente já consegue firmar o projeto, o ano que vem a gente vai ter essa simulação já em escala real. Ok, maravilha. Tomara que consiga, hein? O Borges. Tomara que a gente consiga fazer alguma coisa aí em Curitiba depois. Isso aí. Tomara, Cláudio, seria ótimo. Na verdade, eu ia te fazer uma pergunta aí, não percebendo muito, mas é que eu achei muito interessante a solução do concreto permeável, porque é bem aquilo que você falou, a gente consegue resolver o problema nele mesmo, né? O problema do pavimento, a impermeabilização, a água superficial pelo pavimento mesmo. Então, acho que essa questão de redução, acho que o shopping foi emblemático, porque às vezes a gente cria umas hipóteses que o custo direto não é tão simples assim. Sim, sim. As soluções de projeto estão aí e acho que acredito que a sua palestra aí ajudou a formar futuros projetistas com essa visão assim de solução. Então, muito obrigado, Paulo. Muito bom. Obrigado, Fernando. Borges, só um pouquinho. Só o professor Maurício comentou quando o Cláudio falava da árvore lá, que ele sugere 1 metro quadrado livre no entorno da árvore, tá? Uma sugestão. E a Érica Mota contribuiu falando da dissertação de mestrado de um case em Vila Velha, no Espírito Santo, que tem um comparativo entre pavimento intertravado convencional e permeável e o trabalho do pesquisador Luciano Mota. Obrigado, Érica, pela contribuição. Obrigado, Érica. Nelson, queria fazer uma pergunta? Não? Achei que... Bem, Cláudio, olha, muito obrigado. Queria agradecer imensamente. Fazia tempo que eu estava até ansioso para que você fizesse essa apresentação aqui para nós do IEP. Tenho certeza que esses projetos desenvolvidos pela BCP são de grande valor para as nossas cidades. Tomara que os nossos secretários de meio ambiente de todos os municípios olhem, acordem para essa questão da drenagem urbana com um pouco mais de atenção. Eu tenho até uma visão um pouco diferente. Eu acho que agora, com o novo marco regulatório do saneamento, as companhias de saneamento, no futuro, é que vão ter que assumir a drenagem urbana também. Eles têm recurso, têm tarifa, né? Podem dar uma condição muito melhor para as nossas cidades, porque, infelizmente, fica aquele jogo do empurra, né, Cláudio? As companhias de saneamento cuidam do saneamento, as prefeituras da drenagem. Depois ficam aquela troca de galerias ligadas em redes de esgoto ligadas em galerias, e fica essa terra que não tem dono, né? Todos os dois são donos e ninguém é dono, então um joga para o outro. Então, se uma só companhia assumir essa responsabilidade, com certeza teremos que uma pessoa só, um órgão só, né? Não uma pessoa, um órgão só para cobrar. Eu espero realmente que isso se resolva e tenho certeza que no futuro teremos condições muito melhores de saneamento nas cidades. Muito obrigado, Cláudio. Deixo aí os minutos finais para as suas considerações. Agradeço e espero revê-lo em breve em novos eventos aí pela engenharia brasileira.
Obrigado, Borges. Só agradecer novamente pelo seu apoio, né? De novo, o convite. Isso só ajuda aqui a Associação Brasileira de Cimento Forte, né, a expor os projetos, né, a colaboração que a associação, junto com as cimenteiras que estão aqui no Brasil, colocam para a sociedade, para transformar os sistemas à base de cimento cada vez mais inovadores e sustentáveis. Agradecer ao Instituto de Engenharia do Paraná, em nome do seu presidente, e muito obrigado aí por todos aí que estão assistindo a gente. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Fernando. Eu queria passar o minuto final ao professor Maurício Valenzifer, que tem um recado do evento que vai acontecer no dia 9, né, Maurício? Sim, Borges, está já devidamente agendado, né? Ele vai tratar da gestão ambiental na mineração, né? Na verdade, vai ser o pré-lançamento de um grande evento que a gente vai fazer no final do mês, né? Que nós teremos a participação de várias mineradoras já confirmadas do Brasil aí, que atuam na Amazônia e em Minas Gerais, né? Então, a ideia é discutir aí a quantas anda, né, a gestão ambiental na atividade minerária no Brasil. Então, todos estão convidados, é um tema atual e palpitante, né, porque ele vai tratar muito da recuperação de áreas degradadas, da questão de barragens, né, segurança, etc. Então, obrigado aí pela oportunidade, Dr. Borges. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos. Viu, Borges? Oi, Maurício. Só complementando, que o Maurício não comentou, onde que faz a inscrição? Lá no site do IEP é um apoiador desse evento, e vai estar a partir de amanhã, já está nas nossas redes e tal. Vocês podem entrar via IEP para pegar lá o processo de inscrição para esse evento de gestão ambiental na mineração que o Maurício estava comentando. Ok. Ok, Obrigado, gente. Boa noite a todos. Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez ao Cláudio, ao Fernando Lobo e a todos que estiveram participando conosco desta live. Um abraço a todos e boa noite. Valeu. Boa noite, Fernando. Boa noite, Borges. Até mais. Boa noite a todos, obrigado aí, parabéns aos nossos associados, o pessoal que esteve ao vivo aí, a Elise, coordenadora da Câmara de Arquitetura, o Zé Carlos da Infraestrutura, o Borges do Meio Ambiente, o professor Maurício, também agradeço aí ao diretor técnico, o Rodrigo Pascoal, né? E tem um detalhe aí, um colega de turma que sempre está junto conosco, ele saiu um pouquinho antes, é o Renato Johnson, ele está fazendo um trabalho interessante, 9 capítulos sobre a construção da torre da Telepar lá, que tem todas as antenas de micro-ondas. Tá? É interessante, o primeiro capítulo é interessante sobre as fundações. Tá? Então, eu acho que realmente todos esses trabalhos que está sendo feito aqui, a participação do professor Fernando, a participação do Cláudio aqui, só nos leva, estimula a continuar com essas atividades no IEP e tenho certeza que são muito bem recebidos pelos nossos associados. Obrigado a todos, obrigado, Borges, obrigado a vocês aí pelo tempo, certo? Parabéns a todos aí, um grande abraço aí, contem com o IEP para aquilo que vocês precisarem para divulgação do trabalho aí, que é excelente, excepcional e só engrandece a engenharia nacional. Obrigado. Valeu, obrigado.